Como fica uma pessoa que o esposo largou por outra, ela não pode casar novamente? Tem muitas passagens que falam a respeito disso. Jesus, ele é muito enfático a respeito disso. Deixa eu ir lá na passagem que Jesus fala sobre isso diretamente com os fariseus, tá? O que acontecia? As mulheres sempre foram, tá, gente? As mulheres sempre foram menosprezadas pela sociedade, né? De certa forma. Até hoje, de alguma forma, ainda o é, tá? Porém, nós entendemos que Jesus veio e colocou, né, e deu de volta à mulher o lugar que Deus deu a ela. Então, assim, é um assunto muito grande, né? Tem muitas coisas para a gente falar a respeito disso. Mas Jesus, ele conversou com a mulher no poço, Jesus liberou a mulher no poço, a mulher samaritana, né? Os samaritanos não falavam, os judeus não falavam com os samaritanos. Os samaritanos eram um povo misturado. Tem toda uma história genealógica por trás disso, tá? Jesus, além de parar e falar, essa é uma das passagens que mais me toca, quando eu era bem jovem, né? Até uma vez preguei sobre isso na juventude, no culto de juventude. É uma passagem muito profunda, né? Jesus parou ali propositalmente, conversou com a mulher samaritana, e ela foi uma evangelista na cidade dela, porque Jesus tocou, Jesus falou com ela, Jesus mostrou para ela que ela já tinha mais de 5 maridos, né? Ele fala, vai chamar o seu marido, vem aqui. Ela fala, eu não tenho marido. Ele, bem disseste, porque, se eu não me engano, são uns 4 ou 5 maridos, é isso mesmo, 5 maridos já tiveste, este que está contigo não é seu marido. E Jesus transforma a vida daquela mulher. Então, assim, o divórcio, ele não é aceito por Deus, tá? Divórcio não é o que Deus projetou, ok? Jesus vai dizer que Moisés dá a carta de divórcio por causa da dureza do coração. E aí, como é que funcionava isso? Na época de Moisés, os homens casavam-se, muitos homens se casavam com mais de uma mulher, certo? Então, isso era uma coisa comum, mas não era a vontade de Deus, tá? Deixa eu só pegar aqui a passagem para ler, sobre quando ele fala sobre Moisés, que Moisés dá a carta de divórcio por causa da dureza do coração. E daí, o que se fala a respeito dessas questões de divórcio, né, gente? Ninguém tem culpa do que o outro faz, certo? Então, assim, nós conhecemos, eu também conheço, várias mulheres e vários homens que o marido pega e vai embora. E o que essa pessoa vai fazer, né? Como que essa pessoa vai fazer com a vida dela, né? Quando a gente diz que o divórcio é pecado, é um pecado, não deixa de ser um pecado. Aqui é Mateus 19. Mas como nós vamos tratar dessas situações? Se não foi você que se divorciou, se não foi você que traiu, se não foi você que fez isso, o outro pegou e foi embora. Então, acredito na justiça de Deus. Agora, o que essa palavra significa? Que não é da vontade de Deus que isso aconteça. Né? Não é da vontade de Deus. Então, pelo certo, aquele que foi. Achei aqui, Mateus 19. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus, de novo os fariseus sufocando Jesus, né? Aproximaram-se dele, tentando, né? Porque eles não conseguiam. Aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Eles queriam pegar Jesus, tá, gente? Queria saber o que Jesus ia falar.
É, a permissão do divórcio, naquela época de Moisés, existem várias leizinhas se a gente for lá estudar, tá, gente? Porque o homem geralmente tinha mais de uma mulher, então tem várias coisas a respeito disso. Mas o divórcio, ele era permitido em algumas situações específicas. A questão da traição, né, da relação sexual ilícita, ele vai falar. Ele respondeu: Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Vocês nunca leram isso? Vocês não sabem disso? Por que vocês estão me perguntando isso? Vocês são imbecis, por acaso? É quase isso que Jesus está dizendo. Porque Jesus sabia a intenção do coração deles. Eles não queriam aprender, eles queriam pegar Jesus em alguma coisa. Porque Jesus era judeu, estava por aí pregando, e se Jesus falasse alguma coisa que era contra, era um motivo para eles pegarem Jesus pelo pé e levarem ele. O tempo todo eles queriam isso, tá? E aí ele vai dizer: assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Então, a vontade de Deus é que um homem só se case com uma mulher na vida e que esses dois permaneçam juntos para sempre. Mas o mundo é assim? As coisas têm sido assim? Não. E Deus fica feliz com isso? Também não, tá? Também não. Não é porque está todo mundo fazendo isso que Deus está batendo palma. Claro que não. Continua a mesma coisa. Perguntaram eles, então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: Se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Olha só a mentalidade do homem, tá? Por quê, gente? Porque o homem era superior à mulher. Muitos homens faziam o que queriam com as suas mulheres, tá? E Jesus vem botar eles no lugar deles, tá? Vem colocar os homens no lugar deles. Olha só, os discípulos lhes disseram, era só homem, os discípulos aqui eram os homens, né? Se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Olha só, tamanho era, né, o pensamento deles em relação à mulher. Não estou afim, não quero mais ela, vai embora e eu pego outra. E não é assim, Jesus jogou na cara deles. Não funciona dessa maneira. Não pode ser assim. E isso é para hoje também, porque é isso que está acontecendo. O pastor separa de uma, pega a outra, casa com outra e está lá no púlpito pregando. E é claro, gente, eu não estou aqui julgando ninguém, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Mas a Bíblia é enfática em dizer que se você quer se separar do seu marido, ou da sua esposa, no caso ele fala da esposa, porque normalmente aqui quem se separava não era a mulher, era o homem, a mulher não tinha nem esse poder. Jesus respondeu: Nem todos têm condições de aceitar esta palavra. Somente aqueles a quem isso é dado. O que ele estava falando sobre isso? Porque os discípulos disseram: se esta é a situação entre homem e sua mulher, é melhor não casar. Aí Jesus disse: nem todo mundo tem condições de não casar, tá? Só aqueles isso é dado, que é o dom do celibato, né? Alguns são eunucos porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. O que quer dizer isso? Renunciaram ao casamento, tá? Quem puder aceitar isso,
aceite. Então, o que eles estavam dizendo aqui? É muito difícil continuar casado assim, não dá não, porque a gente quer separar quando a gente quiser. Era mais ou menos isso que eles estavam dizendo. Se não pode separar, então é melhor a gente não casar. Aí Jesus vai e diz: alguns conseguem, outros não. Não é tão simples assim. Mas a ordem é: permaneça casado. Aqui ele vai dizer: e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Naquela época, as mulheres eram. Não tinham a voz, não só naquela época, né, gente? Hoje em vários países ainda. Não tinha a voz que tem hoje, né, gente? A mulher vai e se divorcia, se separa, sai de casa. Não era assim, não, gente. A mulher nem queria isso, sair assim de casa, porque imagina, vai ficar fazendo o quê? Vai ter que se tornar prostituta. Então Jesus coloca eles no lugar deles, tá? Que não era bagunça, não. E que eles sabiam muito bem disso, que desde o início era assim. Agora, como a gente vai lidar com as situações que acontecem, né, gente? Existem muitas situações que acontecem que o homem vai embora, que a mulher vai embora, e você não tem culpa daquilo. E aí é uma questão de bom senso e de orar e de falar com Deus, né? E de saber, porque imagina, aquela pessoa ela não teve culpa daquilo, né? Naquela época existia, né, uma carta que a mulher, quando o homem repudiava a mulher, né, e não dava a carta do divórcio, a mulher ficava sem poder até mesmo ter um outro relacionamento. E ficava meio que largada, né, gente, porque a mulher não trabalhava, não tinha isso que tem hoje, né, não era assim, as coisas não funcionavam dessa maneira, por isso que a gente sempre diz que Jesus, ele dá uma nova oportunidade para as mulheres. Jesus, ele vai dar voz aos pobres, às crianças, aos escravos, às mulheres, porque imagina, por que essa mulher já tinha tido 5 maridos? Né, talvez, sei lá, talvez a mulher tivesse tivesse algum problema, seja de emocional, seja físico, seja lá o quê, e ela estava sendo sempre abandonada. A gente não sabe qual era exatamente o problema que aquela mulher tinha. Ela tinha vergonha, porque isso não era comum, né, ter tido 5 maridos naquela época. E ela ia buscar a água num horário que ninguém ia. E Jesus, ele vai e toca na ferida daquela mulher para poder tratar. Então, assim, nós não podemos banalizar o divórcio, não podemos banalizar essa questão de segundo casamento, mas é claro que existem situações específicas que não vão entrar nessa situação de banalização. Uma mulher que é espancada todo dia, o que é mais importante? A mulher manter-se viva ou manter o casamento? Né? A gente tem sempre que pensar o quê? Uma mulher que é espancada todo dia, uma hora essa mulher vai morrer. Uma hora esse homem mata essa mulher. Né, então tem as igrejas que os pastores não querem nem saber, não, você tem que ficar casada. Uma mulher que sofre, passa humilhação, que passa fome, e a mulher tem que ficar casada. Então, né, gente, é claro que Jesus não apoiaria isso. Então a gente tem que ter bom senso de entender que a dureza do coração do homem fez com que a carta de divórcio existisse. E graças a Deus que existe, porque senão essas situações como seriam resolvidas essas situações? O homem quer ficar tendo um monte de mulher na rua e a mulher não pode se divorciar. Ou a mulher quer ficar tendo um monte de homem na rua e o homem não poder se divorciar. Mas é a vontade de Deus que exista divórcio? Não é. Mas ela existe e Deus acabou permitindo por causa da dureza do coração do homem. E hoje em dia, né, da dureza do coração do homem e da mulher, porque as mulheres têm essa liberdade, né, de se divorciar, assim como o homem tem. Naquela época isso era muito mais complicado, não era tão simples assim. Geralmente era o homem que mandava a mulher embora. E às vezes nem dava carta de divórcio para ela. Ela ficava jogada, né? Então,
Eu não posso vir aqui e dizer: "Ah, você que casou, se divorciou, você não pode casar mais". Eu não sei da tua vida, eu não sei o que que você fez, o que que aconteceu, como aconteceu, né, mas mas a palavra de Deus diz que isso não é banal, tá. "Ah, eu tô de saco cheio do meu marido, ele larga a toalha na cama, ele não sabe comer direito, ele não sabe falar direito, ele é meio calado, eu vou me divorciar". Pecado, tá errado, tá, tá errado. Eu não posso dizer uma coisa contrária ao que a palavra de Deus diz. Mas o que faz a gente se separar muitas vezes é que nós não queremos render as nossas vontades a Cristo, nem marido, nem esposa. O que mais nós vemos hoje em dia é divórcio no meio dos cristãos. E aí, claro, cada um sabe do que ocorre dentro da sua casa, cada um sabe do que ocorre na sua vida. Né, mas a palavra de Deus é clara. Deus quer que você tenha um só marido e uma só esposa. Todo mundo vai conseguir isso? Muitos de nós não temos isso porque nós não quisemos andar a segunda milha. De nós, né, tomamos essa decisão porque nós não queremos andar a segunda milha. Não queremos nos colocar debaixo da poderosa mão de Deus e nos humilhar e pedir transformação e orar um pelo outro, ou o marido pela esposa, a esposa pelo marido. Casamento, gente, é o que mais Satanás quer destruir. E como nós não queremos fazer a vontade de Deus, nossos casamentos são destruídos. Nossos casamentos, que eu digo, dos cristãos, tá? Porque o mundo, gente, jaz no maligno. Né? Nós já estudamos aqui o Salmo 1. O ímpio não tem compromisso com nada. Mas eu e você, que somos cristãos, temos compromisso com a palavra de Deus. E se o nosso compromisso com a palavra de Deus é como o compromisso do ímpio, nenhum, que diferença faremos? Ah, não, mas ele é muito chato. Ah, mas ele isso, ou mas ela aquilo. Gente, isso não é motivo para divorciar. Não é. Casou é para a vida inteira. É salvo situações que eu já citei aqui, né? Situação de espancamento, né? Uma situação. Se o outro foi embora, como que você vai fazer, né? O outro foi embora. Eu conheço um caso de perto, né? Amiga minha. O cara pegou e quis ir embora. Faz o quê? Se a pessoa cristão quer viver uma vida de solteiro, depois de um tempo vai embora, e larga a pessoa para lá. Gente, isso é bizarro. E isso não é só homem que está fazendo, tem mulher que faz isso, pega suas coisas e vai embora, e larga tudo para lá. Isso é o quê? É o ímpio. Não dá, gente. A palavra de Deus diz que o caminho de Deus é muito estreito. Não é simples, não é assim. Simples é, mas para o mundo que nós vivemos não é fácil. Outro dia eu vi num negócio do Instagram, a pessoa falando assim: "Pastor, eu sou casada, mas estou apaixonada por outro homem e ele também por mim, me ajuda". O pastor: "O quê? Toma vergonha na cara, como que você é casada e apaixonada por outro homem? Larga disso". O pastor até mineiro, né. Eu falei: "Gente, o povo está enlouquecido. Como assim? A gente não pode viver dessa maneira". Não pode, a gente não pode, gente. A gente não pode. A palavra de Deus diz que o homem que vai ser bispo, que vai ser diácono, que vai ser pastor, tem que ser marido de uma só mulher. Mas, professora, mas se aconteceu isso, aí é ele com Deus, ele sabe o que aconteceu. Né? Eu não estou aqui para julgar ninguém. O problema é que isso está banalizado. Ah, casou, um ano de casado está separando, a pessoa não quer passar pela luta, pela prova, pelo inverno, para poder chegar no verão, e depois vai ter inverno de novo, vai ter outono e vai ter verão de novo, porque não adianta, gente, você morar com uma outra pessoa, não vai ser tão simples assim.
Só que nós precisamos nos colocar debaixo de quê? Da vontade de Deus. O certo é a gente casar e morrer casado com a mesma pessoa. É assim desde o princípio. Jesus disse isso. Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, não porque Deus quis. Tá vendo, gente, como é que é? É isso que está escrito, tá? Agora, é claro, o marido morreu, você está livre. Ele morreu, não está mais aqui. Aí você vai consultar o Senhor, se é da vontade de Deus, que você se case de novo. Talvez não seja, talvez seja, né? Eu acho isso já bizarro, né? Você tem que arrumar outro marido. Eu acho isso muito. Nem passa na minha cabeça. Porque um só já é difícil, mas ter dois, ter tido dois, três, quatro maridos. Imagina como é que é difícil, né? Você viver aquilo tudo de novo, você passar por aquilo tudo de novo.